Boa noite, gente linda. Nós hoje vamos para um trecho que está contido no Sermão Profético, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar um pedacinho do versículo, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. O que é o Sermão Profético? São 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Outro dia eu incorri num erro que eu disse que são 2. Não são 2 não, são 3. O capítulo 23, 24 e 25. São 3 capítulos do Sermão Profético. É quando Jesus começa a fazer as profecias do que iria acontecer ou que vai acontecer, e está quase acontecendo no planeta Terra, que seria as dores, as guerras, as catástrofes, a rebelião da própria natureza, nosso ecossistema, essas guerras horrorosas, fraticidas, esses flagelos e doenças e vírus e pandemias, terremotos, maremotos, está tudo no Sermão Profético. São 3 capítulos só, vale a pena dar uma olhada, tá, gente? E o trecho de hoje, o Sermão Profético, o princípio das dores. Quando que começam as dores, tá bom? E quando Jesus ia saindo do templo, que templo? Aquela sinagoga enorme, aquele templo lá em Jerusalém. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse microfone aqui, que eu sou danada para esquecer de ligar, aí depois quando eu vou conferir a gravação, tá mudo. É essa falta minha de jeito com tecnologia, sabe, gente? Não dou para isso, não. Eu gosto mesmo de uma roça, de uma enxada, plantar uma horta, mas a minha paixão é divulgar Jesus, né? Então estamos aqui enfrentando a tecnologia com a ajuda do YouTube, a quem eu agradeço muito. Então Jesus estava saindo de dentro desse templo, onde ele havia feito um discurso imenso, chamando os escribas e fariseus de hipócritas. É aquela frase que ele diz: sois como túmulos caiados por fora e podres por dentro. Só isso aí já resume o que ele chama os escribas e fariseus, aqueles doutores da lei. Então, ele estava saindo ali daquele templo suntuoso, né, enorme, o Templo de Salomão, que hoje nós temos uma réplica no Brasil, né, e coisas em ouro, coisas caras, e custa caro entrar lá, né? Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Era muito grande e uma estrutura muito bem feita, levou muito tempo, levou mais de 40 anos para ficar pronto. Lembremos que naquela época não tinha tecnologia, né, gente? Não tinha trator, não tinha guindaste, tudo era muito difícil, tudo era feito no lombo, né? É tudo braçal mesmo. Então, os discípulos aqui são os apóstolos dele, que tinham seguido Jesus até esse templo. Então eles queriam: olha Jesus, olha esse templo, olha essa estrutura. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Está fazendo uma pergunta. Jesus é fantástico. Quando alguém fazia uma pergunta para ele, uma colocação para ele, ele sempre devolvia com uma pergunta para fazer a pessoa raciocinar. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Derrubada é a mesma coisa. Não ficará pedra sobre pedra. Esse templo vai ruir. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Isso quer dizer que lá eles estavam cercados de pessoas
Então, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos aí já tinham entendido que Jesus estava falando de um final, né? Final de uma era, final de um tempo, final de um ciclo que o planeta Terra iria passar. Quando ele fala que aquele templo não vai ficar em pé, só pode ser na hora do Armagedon, só pode ser na hora da catástrofe final. Tá? Agora, esse negócio de fim de mundo, gente, não tem disso não, tá? Não existe fim do mundo, existe o fim de uma era, de um ciclo. Porque seria um absurdo toda essa maravilha ao nosso redor, né? Esse planeta bonito, esse planeta que nos sustenta. Apesar de tantos atravessadores, ele nos dá o alimento. Ele nos dá a subsistência de uma vida inteira para nós, para os animais, para os vegetais, para os minerais, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos. Todos temos o benefício que vem do planeta. De onde você acha que vem os remédios? Das plantas, dos vegetais. De onde você acha que vem a química? Quando a pessoa fala, eu não tomo esse remédio porque ele tem química. Qualquer remédio tem química. Química é saber manipular esses elementos do planeta que se transformam em remédio, né? Então, seria um absurdo nós acharmos que vai chegar uma hora que Deus, com tanto zelo, né, enviou suas energias para que Jesus e uma pleide de espíritos com ele, aqui construísse, né, plasmasse o planeta e de repente agora Deus vai lá e acaba com o planeta. Não é acabar com o planeta. Então, os discípulos aqui vão perguntar para ele qual o sinal que haverá. Como que nós vamos ficar sabendo? Gente, desculpa aí o barulho, mas eu tive que ligar aqui o ventilador, porque me deu uma onda de calor aqui, assim, insuportável. Eu tenho muito essas ondas de calor. Velha do jeito que eu tô com onda de calor de menopausa, vê se pode. Então, qual o sinal? O que o Senhor nos diz dessa época, desse tempo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tenham cautela, tenham perspicácia para entender a época. O que pode acontecer, por isso que chama o princípio das dores. Acautelai-vos. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é mesmo, né, gente? Vocês já viram esses programas que mostram no planeta a quantidade de homens que falam que são Jesus? Mas é muito. Vocês estão pensando que é só o Henrique Cristo? Aquele do ó Pai. Não! Para todo lado tem indivíduos dizendo que são Jesus. Mas não só o indivíduo dizendo que é Jesus. São os ensinamentos totalmente deturpados para tudo quanto é lado. Tem muita coisa boa? Tem. Mas tem muita deturpação. Pessoas jogando para boca de Jesus, colocando palavras na boca de Jesus para poder justificar maldade, corrupção, roubalheira, dinheiro para lá, dinheiro para cá, conta bancária alta, né? Aviões, jatinhos, ouro, muito ouro, usando o nome de Jesus. Então ele está dizendo: acautelai-vos, cuidado em quem vocês acreditam, porque vocês vão se enganar, porque muitos vão dizer: eu sou o Cristo, eu tenho a verdade do Cristo. Aí ficou banal aquela frase, né?
banalizada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fica aí na boca das pessoas, como se essas pessoas tivessem o poder de ensinar Jesus. Quem somos nós? A gente vai só aprofundando nos estudos, mas não para convencer ninguém. Todo mundo é livre pensador. Vocês estão ouvindo aqui, por exemplo, vai lá e confere. Confere o Novo Testamento, confere as obras subsidiárias da doutrina espírita, confere os livros aí maravilhosos da Igreja Católica, dos padres mais novos, que são muito bons os livros. Conhecer a verdade é estudar. O que é conhecer? Não é só repetir a frase, é realmente conhecer a verdade. Ela liberta mesmo. E Jesus continua: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quanta guerra, né, gente? Quantos rumores de guerra. Quantos países que a população vive de sobressalto, esperando guerra, bomba, míssil, metralhadoras, soldados treinados para matar. Quantas guerras nas nossas comunidades aqui no Brasil, né? Famílias inteiras que vivem de coração na mão, com medo do que pode acontecer. Essas armas horrorosas que matam, mas matam mesmo, como se o homem detesse nas suas mãos as vidas. A vida não pertence a nós, não, gente. Não, a vida pertence a Deus, nosso Pai Criador. Então, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por isso que o título aqui da passagem é o início, é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Gente, aí quando eu leio isso aqui me dá um desânimo. Se ainda não é o fim, você imagina o que vem por aí, né? Imagina o que vem por aí. Porque não sou só eu, não. Muita gente, nessas palestras que eu escuto o dia inteiro, nos comentários, muita gente fala o seguinte: eu gostaria que acontecesse logo e que colocasse um fim nisso, porque é muito sofrimento, é muita tragédia, é muita tortura para a população terráquea, muita tortura. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Tá aí, né? Nação brigando com nação. Mas isso não é agora, né, gente? Isso é antigo. O Velho Testamento está cheio de nação dizimando nação, guerreando, queimando, matando, judiando das crianças, das mulheres, judiando das famílias. É o que a gente vê acontecer muito nas comunidades, infelizmente, né? E ele separa nação contra nação e reino contra reino. O que é um reino? Um reino pode ser material, mas ele também pode ser espiritual. Tem uma passagem que ele fala, está lá no Apocalipse. E Miguel e os seus anjos batalham contra as trevas. Reino contra reino, o reino das trevas e o reino da luz, o reino daqueles do bem, o reino daqueles do mal, cada um querendo disputar a suzerania do planeta Terra. Nosso planeta é invejado e tem explicação para isso. Qualquer dia eu vou trazer. Eles têm uma inveja, eles têm uma vontade de vir aqui sugar a nossa energia de alegria, energia de poesia, energia de música, de dança, de pessoas felizes, risinhos de criança, canto dos pássaros, murmúrio das águas. Isso aqui é uma poesia. Planetinha azul. Azul por causa das águas, que é mais quantidade de água do que de terra, né? Reino
contra reino, cada um querendo ter a coroa de rei, de mandante aqui desse planeta. Não pensa que é fácil para Jesus, não. Ele enfrenta uma guerra. E haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Esses são os sinais. Este é o princípio das dores. A gente está ouvindo aí, né? Está vendo aí terremotos, maremotos, vulcões. É aquela questão das placas tectônicas que se movem, joga aquela onda, né? Aquele mar que invade tudo. Mas todas essas são o princípio de dores. E é dor mesmo, né, gente? Quanta família sofrendo, né? Fome, peste, viroses e por aí afora os horrores, né? A gente já tem notícia de que o Covid-19 é fichinha perto do que vem por aí. É fichinha. É muito pouca coisa. O que vem por aí vai dizimar mesmo. Vai desencarnar muita gente. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Quem? Então, vos hão de entregar. Quer dizer, não sou eu. Eles vão te entregar. Esses que estão nessas guerras vão te entregar por quê? Para aumentar a população para o lado deles. Então, é a guerra das trevas contra a luz. E essa treva, a gente sabe qual é o nome, que são os arcontes, que não aceitam não mandar aqui no planeta. Porque eles falam que isso aqui pertence a eles. É a grande guerra de Rockma, a grande guerra de Sofia, o eu superior de Jesus, o nosso mestre maior. Vocês serão atormentados e mortos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês acham que eles gostam de Jesus? Eles não gostam de Jesus, não. Eles não querem Jesus, porque Jesus é amor. Jesus é paz. Jesus é pacífico, é sereno. Jesus, ele veio nos ensinar a amar. E esses arcontes, eles querem nos armar. Armar. E eles são os principais atormentadores das religiões, principais atormentadores dos políticos, que ficam com as suas cabeças fervendo. Dá para notar a obsessão naquela brigaiada que tem no Congresso, que tem na Câmara, tudo a gente está vendo que tem ali obsessão tranquila acontecendo. Gente que ao invés de estar cuidando do país, estão cuidando do benefício próprio sempre, roubalheira, corrupção deslavada, né? Isso é obsessão, é guerra. Nós vivemos numa guerra, tanto a material quanto a espiritual. Então, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus já sabia. Ele foi crucificado porque não concordaram com os ensinamentos dele. Onde que pode uma pessoa que quer o poder, que quer o mando, aceitar ser igual ao morador de rua? Ser igual ao mendigo, ser igual à prostituta, ser igual a um lazarento, ser igual a um, né, jogado por aí nas sarjetas? Como? Como que com tanto racismo um branco vai aceitar que é igual a um negro?
nesse imenso racismo que a gente ainda vê. E não acha que no Brasil não tem racismo, não, porque tem. E como tem. Então, não é só racismo, homofobia, não aceitar o nosso irmão homossexual ou as outras derivações que tem por aí nas formação de gêneros, né? Então, daí vem o ódio, onde Jesus quis pregar a igualdade, irmandade, fraternidade, justiça igual para todos. Não tem essa de que bandido bom é bandido morto, não. O bandido é meu irmão. Quantas vezes eu fui fazer palestra no presídio, chegava lá, abraçava todo mundo e pensava comigo, o lugar dele é ali. Ele não pode conviver com a sociedade. Ele escolheu ser bandido, mas não é por isso que ele não é meu irmão. Perante Deus somos todos iguais. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E é mesmo, traição, um aborrecendo o outro, brigando com o outro por causa de picuinhas, de bobagem, sem querer aceitar normas sociais para que a gente tenha uma sociedade igualitária, justa, sem essas diferenças imensas que existem. 99% da população morrendo de fome, enquanto os outros jogam comida fora, recebem salários altamente caros, grandes, e não ficam satisfeitos, ainda tem que roubar, né? Então, muitos vão trair uns aos outros, e outros aborrecerão uns aos outros. Quanto choro, quanto ranger de dente que a gente está vendo, né? Quanta injustiça praticada. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tá cheio de falso profeta. Tá assim, ó. Basta dar uma olhada aí, que a gente vê por esses púlpitos afora, né? Do que a gente vê por esses salões por aí, né? Então, assim, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É tanta iniquidade, é tanto absurdo que a gente vê, que é muito perigoso. O amor de muitos se esfriará. Vocês pensam que eu não tenho de vez em quando um surto dentro de mim? Quando eu me pego achando, será que isso é justo? Será que isso não é justo? Será que isso está certo? Será que isso não está certo? Eu tenho que recorrer ao meu coração e perguntar, Regina, cadê o amor? Você está só olhando pelo lado da justiça, mas você tem que colocar o amor primeiro. Então, olha só, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como a gente vê, né? Então, a gente às vezes vê gemidos de dor, choro no meio da noite, gritos pedindo socorro. Pessoas batendo na nossa porta pedindo uma comida e a gente com medo dela, com medo de dar um copo d'água. A iniquidade, ela acaba ficando maior do que o amor. A gente está sempre com medo. Já contei para vocês, eu pertencia à ronda da madrugada de distribuir marmitex com sopa quentinha. A minha cidade é muito fria. Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui na zona da mata. É muito frio. Juiz de Fora é cercado por montanhas, é aqui perto da Serra da Mantiqueira. Então isso aqui é um gelo aqui, ó. Eu tô sempre agasalhada.
Eu sinto muito frio. Então, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes nessas rondas a gente levava cobertor ensacado, novinho, para dar para essas pessoas? Hoje a gente tem medo. Medo de ser atacado. É o amor que diminui. O amor de muitos se esfriará. Não abrimos mais a porta, não colocamos o mendigo para dentro para comer conosco à mesa, né? Tomar um banho. Eu sou daquela época que a gente pegava o morador de rua, botava para dentro de casa, dava uma roupa limpinha e botava ele para tomar banho no nosso banheiro, no nosso chuveiro. Hoje a gente não pode mais. Isso é o esfriamento do amor por causa da iniquidade. Sim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Perseverar no amor. Não deixar que a iniquidade esfrie o nosso coração de tal forma que a gente comece a achar que as coisas são normais. É normal abusar de uma criança? É normal sacrificar um inocente? É normal um salário injusto, onde poucos têm muito e muitos não têm nada? É normal? É normal se jogar tanta água fora enquanto nós temos regiões do nosso Nordeste que não tem água? É normal? Isso é o esfriamento do amor. A gente começa a ver normalidade. E quanto mais essa maquininha maldita, chamada celular, nos mostrar esses absurdos, a gente vai normalizando. Ah, o pai judiou do filho ou da filha. E a gente vai se acostumando. Isso é o esfriar. A iniquidade é tanto que a gente vai esfriando o amor. De tem que tomar muito cuidado, que a gente vive um momento terrível e de repente a gente mesmo corre o risco de praticar, de achar que é normal. Todo mundo rouba, também vou roubar. Todo mundo mata, eu também vou matar. Não houve agora aí no Rio de Janeiro e outros estados, outros governadores querendo fazer a mesma coisa? É normatizar, colocar como normal uma chacina. É normal. Pegar metralhadores e sair matando todo mundo. Entrar com a metralhadora, ou com um revólver, ou com uma faca dentro de uma sala de aula e matar criança. Sangue. Matar. Isso é exatamente o esfriamento do amor. Eu adoro essa passagem por causa do esfriamento do amor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no amor. Não deixa o seu amor esfriar, não. Deixa não. Se você dava um prato de comida na porta, continue dando, não para não. A fome é muito grande. Gente, a fome é de todo dia. A fome não é de vez em quando. Se está fazendo muito frio na sua região, olha lá dentro do seu duplex que tem um cobertor encostado, um par de meia, uma blusinha, um casaco. Tira lá e dá. Não deixa o amor esfriar. Não fica indiferente. De indiferença a gente já está cheio, né? Como diz Paulo, nós temos que preocupar com as potestades do alto. São frios, são indiferentes. A maioria deles não tem esse sentimentalismo que nós temos. Eles não compreendem quando um de nós dá a vida para salvar o outro. Eles não compreendem isso, não. Não é que eles são maus, eles não têm a capacidade de amar que nós aqui temos. Igual eu vi outro dia, a criança caiu dentro de um poço profundo, todo mundo cá em cima e chorando, e a mãe desesperada, passando pela rua, um desconhecido, ele pulou dentro do poço. Todo mundo falando com ele, não faça isso, que você vai morrer,
Ele pulou, ele facilitou que descessem com uma corda, ele agasalhou, amarrou a criança naquela corda, mas para ele fazer isso, porque a água do poço estava subindo, ele teve que ficar com a cabeça dele embaixo da água, enquanto as mãos amarravam a criança e ajudavam a suspender a criança. Ele se afogou e morreu. Nós tivemos notícias que existe aí potestades do alto que ficaram horrorizadas, não entenderam, eles não entendem isso. Qual é a mãe que não dá a vida por um filho? Qual o pai que não dá a vida por um filho? Então, esse esfriamento do amor não é só aqui no plano encarnado, não, é no desencarnado também. Porque, na verdade, se a gente for analisar, parece que o planeta está à deriva, né, gente? À deriva! Cadê as potestades? Cadê os anjos? Cadê os arcanjos? Cadê os anciãos dos dias? Cadê os querubins? Cadê a fraternidade branca? Cadê? E Jesus encerra no versículo 14 dizendo assim: e este evangelho do reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Só depois que Jesus tocar no coração de criaturas, seja em qual continente terráqueo esteja, aprender a amar, aprender com Jesus a mansuetude, ser pacífico, ser amoroso, amar em si, é que virá o fim. Então Jesus aqui está falando do princípio das dores. Fica aí então um trecho do sermão profético. Depois nós vamos trazer mais. Bom, vamos à nossa frase que combina, né? Eu nem troquei a frase de hoje porque ela combina com os ensinamentos. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos. Todos. Vocês vão ser conhecidos por serem meus alunos. Estão aprendendo comigo. Discípulo é aluno. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todo aquele que segue Jesus é para se amar e não matar. É para se amar e não armar. A arma não presta não, gente. A arma, ela sozinha não mata. Ela precisa de alguém para acionar o gatilho e matar. A faca não sai de dentro de uma gaveta ali na cozinha e vai lá e finca em alguém. Precisa de alguém para acionar. Serão conhecidos por muito se amarem. Amem-se. De todo o coração, de toda a tua alma. É um momento que precisamos muito amar uns aos outros. Vamos ao nosso presente? Eu gostei. Eu gosto de vermelho. Olha só. É aquelas latas de cereais. Aí eu cobri essa parte com um retalhinho vermelho que eu achei muito bonitinho. Ele tem uns rabisquinhos assim, preto. Esse outro amarelo é retalho também. Ele é toda forrada. E aqui para a tampa não sair, eu inventei essa engenhoca, viu, gente? Tá aí então nosso presente de hoje, que é uma latinha toda forrada. Pra você guardar suas quinquilharias, né? É o nosso presente de hoje. Eu achei muito bonitinha essa rendinha, que eu achei bem baratinha. Comprei uma peça dela com os coraçõezinhos, tá vendo? Fica aí então o nosso presente de hoje. Se você quiser, vem buscar sua latinha. E outro presente é aquele beijo no seu coração.